Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 4 do Colégio Naval de 1994. Se o número x é a terceira proporcional entre os números a e b, então os segmentos de medidas respectivamente iguais a x e b podem ser num triângulo retângulo respectivamente qual dessas alternativas. Então vamos colocar no quadro um triângulo retângulo e nesse canto superior direito eu vou colocar a definição do que vem a ser a terceira proporcional. Então, como x é a terceira proporcional entre os números a e b, significa o seguinte, que a dividido por b é igual a b dividido por x. Isso daqui é a definição de a terceira proporcional entre A e B. Se x fosse a terceira proporcional entre B e A, então B sobre A seria igual a sobre x. Daqui, o que nós podemos concluir? A gente pode multiplicar cruzado e garantimos o seguinte, ó, que B ao quadrado é igual a A vezes x. Então, nós temos três números, A, x e B, tais que b ao quadrado é igual a vezes x. E o que nós vamos fazer agora? Vamos olhar para o enunciado da questão referente à letra A. Diz o seguinte, né? Será que AX e B podem ser num triângulo retângulo, respectivamente, a hipotenusa, um cateto e a projeção deste cateto sobre a hipotenusa? Né? Então, será que o A ele pode ser a hipotenusa? É isso que nós vamos colocar aqui. Será que o x pode ser um cateto? Vamos colocar esse x aqui. E o b é a projeção deste cateto na hipotenusa, ou seja, é este segmento aqui, ó, né? Esse aqui vai ser o segmento B. Será que isso pode acontecer? Perceba a importância dessa palavra pode, ó. Essa configuração é possível? Então perceba o seguinte, ó, de uma relação métrica de triângulos retângulos, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer o seguinte, que este cateto aqui ao quadrado é igual à sua projeção B vezes a hipotenusa A. Isso segue, é uma das relações métricas de triângulo retângulo. O cateto ao quadrado é igual à sua projeção, que no caso aqui é B, vezes a hipotenusa que é A. Então, nós temos duas situações. A gente tem esta equação aqui e temos esta equação. Então, perceba o seguinte, ó, que desta equação aqui, o A ele é B ao quadrado dividido por x, né? Desta equação. E desta equação, o A ele é x ao quadrado dividido por B. Então, nós temos que x ao quadrado sobre b é igual a b ao quadrado sobre x. Multiplicando cruzado, nós vamos ter x ao cubo igual a b ao cubo. Extraindo a raiz cúbica, então x é igual a b. E por que o x não pode ser igual a b? Porque se a gente olhar para este triângulo retângulo, ó, de cateto b e hipotenusa x, o cateto ele nunca pode ser igual à hipotenusa, né? A hipotenusa é sempre maior do que o cateto. Então, quando a gente assumiu que esta igualdade aqui ela se verifica, a igualdade aqui ela também se verifica pela letra A, né? A letra A nos diz que isso daqui vai se verificar porque a gente usa uma relação métrica de triângulo retângulo, só que dessas duas informações, desta e desta juntas, a gente chega num absurdo matemático, né? Que o x é igual a b. O x não pode ser igual a b, porque o x é uma hipotenusa desse triângulo, e o B é um cateto desse triângulo. Então, a letra A, ela é falsa. Então, vamos colocar aqui, né? Vamos para a letra B. Então, a gente sabe que B ao quadrado é sempre igual a vezes x, porque x é a terceira proporcional entre A e B. Então, nós acabamos de ver que a letra A é falsa. Vamos para a letra B. Na letra B diz o seguinte, que o A, ele é a hipotenusa, e o x e o b são os outros catetos. Então, vou colocar x aqui como sendo um cateto e o b como sendo também um cateto. E será que isso pode acontecer? Será que a gente pode ter x como cateto, b como cateto e a como cateto, e a como hipotenusa, melhor dizendo, e esta igualdade aqui?
nós vamos ver que isso aqui é possível sim. Olha só, a gente pode pegar a hipotenusa como sendo o número 1. O cateto x a gente pode pegar como sendo igual a raiz de 5 menos 1 dividido por 2. E b vai ser igual a raiz quadrada da raiz quadrada de 5 menos 1 dividido por 2. Então agora a gente precisa verificar se, de fato, com esses números aqui a gente obtém, de fato, um triângulo retângulo, né? A gente vai ter que analisar o teorema de Pitágoras. E será que isso daqui é verdade? Ó? Será que o b ao quadrado, ó, esse aqui é ao quadrado, se a gente fizer o b ao quadrado, será que vai ser igual ao a vezes o x? Isso é verdade. Ó. B ao quadrado é igual a vezes x, nessa situação aqui. Ó. Porque se a gente fizer o b ao quadrado, neste exemplo, b ao quadrado vai dar só o que está dentro da raiz. E só o que está dentro da raiz é isso daqui vezes o 1. Né? Então, de fato, para esses valores, nós temos esta igualdade. Só que agora a gente precisa analisar se com esses valores, de fato, a gente possui um triângulo retângulo. Então, vamos analisar quem é o a ao quadrado, e a gente tem que comparar o a ao quadrado com x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, o a ao quadrado vale 1 ao quadrado, que é igual a 1. Quanto que vale o x ao quadrado mais b ao quadrado? Né? A gente está tentando verificar o teorema de Pitágoras. O x ao quadrado, né, se a gente elevar essa expressão aqui ao quadrado, vai nos dar 5 menos 2 raiz de 5 mais 1 dividido por 4. Né? Acabei de fazer o x ao quadrado. Mais o b ao quadrado. Quando a gente fizer esse aqui ao quadrado, vai dar raiz de 5 menos 1 dividido por 2. Então, somando esses dois valores, né, somando esta fração com essa, né, primeiro vamos arrumar essa expressão aqui, isso nos dá 6 menos 2 raiz de 5 dividido por 4. E ali mais, né, raiz de 5 menos 1 dividido por 2. Aqui a gente pode simplificar essa fração, né, fica 3 menos raiz de 5 sobre 2, mais raiz de 5 menos 1 sobre 2. E isso daqui, de fato, vale 1, né? Porque menos raiz de 5 com mais raiz de 5 vai dar 0. 3 menos 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1, né? A gente vai somar essa fração, vai dar 1. Então, acabamos de observar que nessas condições em que b quadrado é igual a vezes x, então a, x e b, ó, essa palavra aqui é importante, eles podem ser hipotenusa, cateto e cateto. O A pode ser hipotenusa, o X pode ser cateto e o B pode ser cateto. Então, enquanto que a afirmativa A é falsa, a afirmativa B ela é verdadeira. E agora nós vamos para a letra C. Será que A, X e B eles podem ser, num triângulo retângulo, respectivamente, hipotenusa, projeção e outra projeção, né? Será que o A ela é hipotenusa e o X e o B são as duas projeções? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer aqui, ó, um segmento. Esse segmento aqui ele vai ter medida raiz de 5 mais 1 dividido por 2. E vou fazer aqui um segmento ao lado que vale 1. Então, isso aqui vai ser uma projeção, né? Esse aqui vai ser a projeção X, esse aqui vai ser a projeção B. Né? B é igual a raiz de 5 mais 1 sobre 2. E o 1 é x, como se aqui fosse raiz de 5 mais 1 sobre 2, e essa medida aqui valesse 1. Bom, como aqui vale raiz de 5 mais 1 sobre 2 e aqui vale 1, então a hipotenusa é a soma desses valores. É raiz de 5 mais 1 sobre 2 mais 1. Raiz de 5 mais 1 sobre 2 mais 1, vou até colocar aqui mais em cima, ó, a hipotenusa vai ser igual a raiz de 5 mais 3 dividido por 2. Quando a gente soma esse valor com esse, tem que ser essa medida aqui com essa, né, que vai dar toda a hipotenusa. A soma das projeções dá a hipotenusa, que vai ser, portanto, raiz de 5 mais 3 dividido por 2. Bom, o que nós vamos fazer agora? Será que com esses dados aqui a gente tem b ao quadrado é igual a vezes x? Bom, se a gente fizer o b ao quadrado, vai dar quanto? Vamos fazer esta medida aqui ao quadrado. Dá 5
mais 2 raiz de 5 mais 1 dividido por 4. Isso aqui é o b ao quadrado, que é igual a 6 mais 2 raiz de 5 dividido por 4. E é igual, simplificando, a 3 mais raiz de 5 dividido por 2. Será que o b ao quadrado, que é 3 mais raiz de 5 sobre 2, é igual ao a vezes x? Quem é o a? O a é raiz de 5 mais 3 sobre 2. O x vale 1. Então, de fato, b ao quadrado está sendo igual a vezes x. E como que a gente pode fazer agora com esses dados aqui construir um triângulo retângulo? Bom, é bem simples. O que a gente faz? Como que a gente faz para construir um triângulo retângulo a partir desta hipotenusa com essas projeções? Bom, a gente vem aqui, ó, a gente pega o ponto médio desse segmento, de todo esse segmento, e daí a gente pega uma semicircunferência de raio, que é esta medida aqui, ó, né? Daí criado esse ponto médio, que seria o centro dessa semicircunferência, a gente parte desse ponto aqui, ó, que é o ponto de encontro entre as duas projeções, e a gente traça uma perpendicular. Aqui a gente traça uma perpendicular que vai cruzar a semicircunferência nesse ponto. E a gente sabe que se a gente construir esse triângulo aqui ele é um triângulo retângulo. Então a gente acabou de construir um triângulo retângulo com com as medidas desses segmentos B, X e A, que satisfaz a terceira proporcional, B ao quadrado é igual a vezes X. Então a gente sabe que a letra B pode acontecer. Será que A, X e B podem ser num triângulo retângulo, respectivamente, a hipotenusa, uma projeção e a outra projeção? Sim. Este daqui é o exemplo do triângulo retângulo que vai te satisfazer esta condição aqui da terceira proporcional, b ao quadrado é igual a vezes x. Vamos analisar agora a letra D, que nos diz o seguinte: será que a, x e b podem ser num triângulo retângulo, respectivamente, uma projeção, a outra projeção dos catetos sobre a hipotenusa e a altura? Será que o A ele pode ser uma projeção, o B, ou melhor, o x é a outra projeção, e o B é uma altura? Com essa informação aqui de b quadrado ser igual a vezes x, pode, né? Isso aqui sempre acontece num triângulo retângulo. Isso aqui é uma relação métrica de triângulo retângulo. A gente viu que a letra A não pode acontecer, a gente viu que a letra B pode acontecer, a gente viu que a letra C também pode acontecer, e agora a gente vai ver que a letra E é um outro exemplo de que não pode acontecer. Então, olha só. Será que A, X e B podem ser num triângulo retângulo, respectivamente, um cateto, o outro cateto, é a altura relativa à hipotenusa? Então, será que o A pode ser um cateto, o X pode ser um cateto, e o B, ele pode ser a altura relativa à hipotenusa? Bom, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai usar uma relação métrica de triângulo retângulo. Então, vamos chamar de D a hipotenusa deste triângulo retângulo aqui, ó. Existe uma relação métrica de triângulos retângulos que nos diz o seguinte, que A vezes X, o produto dos catetos, é igual ao produto da altura pela hipotenusa. Então, A vezes X é igual a B vezes D. Isso aqui é uma relação métrica de um triângulo retângulo. Mas a gente sabe também que pelo enunciado do problema, que B ao quadrado é igual a vezes x. Né? Pelo enunciado do problema, x é a terceira proporcional entre a e b. Então, vale essa igualdade aqui, ó. B ao quadrado é igual a vezes x. Então, a gente pode pegar o b ao quadrado e substituir aqui, ó, porque o b ao quadrado não é a vezes x. Então, desta igualdade aqui, a gente garante o seguinte, ó, que b ao quadrado é igual a b vezes d. E aqui a gente pode dividir por B essa expressão, vai ficar B igual a D. Ou seja, esta altura aqui, ó, é igual à hipotenusa. Mas será que isso pode acontecer? Isso não pode acontecer, porque olha só, o X é maior do que o B. Porque olhando para esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Ele é um triângulo retângulo e, portanto, o X, que é a hipotenusa, é maior do que esse cateto aqui que vale B.
Só que, olhando para cá, ó, o B é igual a D. Então, a gente teria que o X é maior do que D. Só que, olhando agora para este triângulo retângulo, o X é um cateto e D é a hipotenusa. E o cateto nunca pode ser maior do que a sua hipotenusa. E, portanto, a letra E ela é falsa. A letra A é falsa, a letra E é falsa. A letra B pode acontecer, lembre da palavra pode, essa palavra aqui é importante. A letra C pode acontecer e a letra D também pode acontecer. E por isso, na minha opinião, essa questão na época ela deveria ser anulada. E pelo que me parece, eu acredito que ela não foi anulada. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.